Muito boa tarde, Sobral, um abraço, seja o norte do estado. Estamos começando a partir de agora, Redação Plus. A apresentação do programa é de Mário Magalhães, com a participação de Tony José. Vamos ficar até as 2h da tarde, destacando as principais informações para você de Sobral e da região norte do estado. Confira agora os destaques do Redação Plus. Olha, dentro do programa vamos destacar de que 7 pessoas são encaminhadas à delegacia suspeita de extorsão contra comerciantes. E atenção, acidente grave é registrado na manhã de hoje na zona rural de Guaraciaba do Norte. E atenção, olha, tentativa de homicídio foi registrada no início da tarde, ou seja, no final da tarde de ontem, na região de Ibiapina. E atenção, olha, vamos destacar também de que projeto denominado Teste da Mãezinha garante exames grátis para gestantes no Sistema Único de Saúde em Sobral. E atenção, olha, no esporte, Guarani de Sobral anuncia aí seu treinador para a temporada 2026. Essas e outras informações a partir de agora, aqui no programa que começa para Sobral e toda a região norte do estado. Imparcialidade no que se informa e credibilidade no que se diz. Agora, Redação Plus. Mas olha, as informações de hoje, principalmente na manhã dessa quinta-feira, que vem chamando a atenção é um trabalho realizado por parte da polícia aqui da nossa região norte do estado, onde os dados apresentados pelas autoridades da segurança pública de agora a pouco informa de que 7 pessoas foram conduzidas para a delegacia de polícia durante uma operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil. As prisões ocorreram após denúncia de que levaram à investigação de um grupo suspeito de praticar extorsões contra comerciantes. O caso ganhou repercussão após a circulação de um vídeo nas redes sociais, no qual um comerciante informou o fechamento de um estabelecimento por questões de segurança. A partir desse episódio, as forças de segurança intensificaram as apurações e avançaram nas investigações. Segundo a polícia, os suspeitos presos são investigados por integrar organização criminosa e por estarem envolvidos em ações de extorsões contra comerciantes em Sobral. Com base nas investigações coletadas pelas autoridades da segurança pública, os alvos foram identificados e conduzidos para a delegacia. Todos os presos foram conduzidos à Delegacia Regional de Sobral e foram ouvidos pelo delegado e podem responder pelo crime de organização criminosa, além de outras infrações que possam ser, confirmada no decorrer das investigações. A Secretaria da Segurança Pública reforça que a população pode colaborar com as ações policiais por meio de denúncias anônimas e esse caso foi registrado já nessas últimas horas na região de Sobral. Uma outra informação também dessas últimas horas é em relação à questão da violência no trânsito aqui na nossa região norte do estado do Ceará. Um acidente grave, mais um acidente grave registrado em estradas aqui da nossa região. Segundo a informação, um fato registrado já na manhã do dia de hoje, ali na região da Serra da Ibiapaba, mais precisamente na região do município de Guaraciaba do Norte, onde houve um acidente grave na CE e, infelizmente, um condutor de uma moto acabou perdendo o controle do seu veículo, caiu e não resistiu e morreu no local. São fatos assim tristes que vêm sendo registrados praticamente todos os dias, não é mais nos finais de semana não, são todos os dias essa questão da violência no trânsito aqui na região. A informação é que o caso aconteceu no distrito de Martislândia, zona rural lá de Guaraciaba do Norte, onde foi registrado esse acidente grave e isso na manhã de hoje. A ocorrência envolveu a colisão entre duas motos e resultou em uma vítima que morreu no local. Segundo a informação, a vítima foi identificada como Raimundo Gregório Leite, de 62 anos, conhecido na região como Grossinho, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. De acordo com informações apuradas pela
própria polícia, a vítima seguia para o trabalho quando foi atingida aí por outra moto que era ocupada por 2 pessoas. Segundo relatos, nenhum dos envolvidos utilizavam capacete no momento da colisão. Além da vítima fatal, 2 pessoas ficaram feridas. Uma das vítimas foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ou seja, o SAMU, apresentando fratura no braço e deverá passar por procedimento cirúrgico. A outra vítima também recebeu atendimento médico e não apresentou ferimentos graves. E a perícia forense esteve no local realizando o recolhimento do corpo e os procedimentos necessários. Fato esse que foi registrado na manhã de hoje. Tony José, boa tarde. O que dizer desses dados que foram apresentados já nessas últimas horas, caso aqui em Sobral, né, e também esse caso na região lá da Serra da Ibiapaba, onde infelizmente mais uma pessoa morre, né, vítima da violência no trânsito aqui na nossa região. Boa tarde, Tony. Olha, Mário, muito bem, boa tarde para você, boa tarde, Cláudia, boa tarde a toda a nossa audiência, aos amigos de Sobral e toda a região que acompanham aqui a 101.5 Plus FM, acompanhando o Redação Plus. Pois bem, a gente fica surpreso, mas nem tanto, com esta informação já nas primeiras horas de hoje, isso na verdade desde ontem que rola esse vídeo, não é? Repercutindo, onde este comerciante de Sobral, no segmento de água, acabou fazendo um vídeo e comoveu, obviamente, né, toda uma sociedade, toda uma comunidade de bem, pessoas que são, assim como ele, também empreendedoras e que se sentem coagidas e ameaçadas por conta desta violência. Na verdade, isto daí não é de agora. Isto daí, na verdade, acontece quase todo dia. Ele foi corajoso em expor, né, a sua dor, o seu sofrimento, trabalhando depois de 12 anos, se viu obrigado para preservar a sua vida e a vida dos seus familiares, se viu obrigado a encerrar as atividades. Agora resta saber, será que o governo do estado vai realmente permitir que ele encerre as suas atividades? Porque se ele deixar de vender água, for vender tijolo, for vender farinha, seja o que for que ele for vender, o crime vai estar presente, batendo na porta dele todo dia. E aí, como é que fica essa situação? Essa que é a grande realidade. Detalhe, eu comparo isto, Mário e ouvintes, com o que aconteceu em Uiraponga. É isso o nome da cidade? Lá em Morada Nova, onde teve um primeiro caso, um morador foi embora. Teve um segundo caso, o morador foi embora. E aí, meu amigo, quando de repente não teve mais ninguém, tá certo? Não teve mais ninguém. E aí a justiça acaba, portanto, depois aparecendo e muito tardiamente fazendo o que realmente diz que a violência está diminuindo. Mas mudando de assunto, né? Porque na verdade quem é que vai comprar essa briga? Eu não vou, né? Eu não tenho peito de aço, né? Se a própria polícia às vezes recua em situações como esta, não vai ser o Tony que vai ser corajoso comprar briga e querer dar uma de machão, de bichão, né? Eu não tenho 7 vidas como gato, né, Mário? Lamentar esse ocorrido, esse acidente registrado já aí, portanto, também na manhã de hoje, né? Lá em Guaraciaba, na zona rural, onde houve essa situação, essa vítima, e os acidentes realmente vêm acontecendo e não é de hoje, e vai piorar mais ainda, Mário. Simplesmente por quê? Porque a partir do momento que chove, né, Mário, a pista fica escorregadia. E aí tomamos conhecimento também de essa estrada, essa via que liga aqui sentido Camusim, né? Ali entre Uruoca, foi Senador Sá, um capotamento, né? Pelo que a gente tomou conhecimento, não foi fatal, danos materiais, e ocasionado, obviamente, pelas imagens que tivemos acesso, ocasionado pelo asfalto escorregadio em função exatamente das chuvas que caíram, Mário. Muito bem, tá aí os dados que foram apresentados já na manhã do dia de hoje, que repercutiram aqui na nossa região. Agora, em relação a esses acidentes, né, Tony? Só para você fazer um levantamento, você que está ouvindo a gente,
como são vários, né, com pessoas morrendo, né, no local ou até mesmo indo para os hospitais, morrendo nas unidades hospitalares, vítimas de acidentes. Ontem a gente relatava, né, Tony, em relação ao acidente lá na zona rural de Tianguá, onde um senhor de 80 anos, 81 anos, tentou passar na CE, foi atropelado por um motoqueiro. O senhorzinho acabou falecendo. E o detalhe, Tony, eu tomei informação que o senhor é natural da região de Granja, né, e estava lá na região da Serra. E aí, isso ontem, a gente trouxe outra informação também, da região do Ipu, um acidente grave que houve lá, o rapaz acabou indo para o hospital, estado de saúde muito grave. E aí, na manhã do dia de hoje, 2 motos novamente, ó. A gente sempre tem relatado aqui a questão, né, de moto com moto. E tá aí mais um outro caso. Moto com moto. E infelizmente esse homem acabou falecendo, né, na zona rural lá de Guaraciaba do Norte, na manhã de hoje. Segundo a informação, o senhor seguia para o seu trabalho quando vinham 2 pessoas em uma outra moto e que se chocaram, foi frente com frente, né, ou seja, uma colisão frontal. E aí, meu irmãozinho, a primeira pancada é na cabeça. Segundo os dados apresentados também pela polícia, as vítimas todas, tanto a que morreu como os outros 2 que estavam na outra moto, não estavam usando o capacete. E aí a gente fica a imaginar aquela pancada segura, moto com moto, bate a cabeça no asfalto, ou até mesmo cabeça com cabeça, né, porque vem o encontro de um com o outro. E infelizmente está aí esses dados que foram apresentados, a morte desse homem que seguia para o seu trabalho lá naquela região. Só para a gente fechar esse bloco, Tony, trazendo uma outra informação também já dessas últimas horas, a informação que um homem que ainda não foi identificado, que sofreu aí uma tentativa de homicídio na noite de ontem, lá também na região da Serra da Ibiapaba, mas principalmente na zona rural de Ibiapina, onde a polícia registrou uma ocorrência de tentativa de homicídio. Homens armados efetuaram tiros em um jovem de 19 anos. A vítima foi lesionada com tiros no tórax, além também dos membros inferiores, e foi levada para uma unidade hospitalar da cidade. Como seu estado de saúde se agravou, foi levado para o hospital lá na cidade de Tianguá. A polícia passou a fazer um trabalho também na região com o objetivo de tentar identificar e prender os acusados. E inclusive a gente acompanhou aí por parte da própria polícia uns vídeos que foram colocados aí nas redes sociais, né? O pessoal correndo atrás do homem lá, atiram e o rapaz cai e ainda sofre 2 tiros no tórax e ainda conseguiu ser conduzido para uma unidade hospitalar e recebendo tratamento médico, né, Tânia? Olha, é verdade, a polícia agiu rápido, né? E de posse das imagens, conseguiu inclusive identificar um dos adolescentes. E quando esse adolescente e o outro também, que foi conduzido, bem como a própria mulher da residência, né, que deu apoio logístico, né, para poder abrigar esses suspeitos, né? Então a polícia, de posse exatamente das informações, conduziu os 3 aí para a delegacia e eles assumiram, né? Inclusive assumindo, dizendo que iam cometer um duplo homicídio, e aí com eles também foi apreendido armas e outros apetrechos aí do crime, né? E agora vão ficar à disposição da justiça. Então não é de agora, essa violência reina e impera lá na Serra da Ibiapaba, né? E obviamente é aquela história, a briga dos territórios, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, é a lei do mais forte. E a gente torce que a polícia consiga exatamente chegar antecipadamente para poder coibir, inibir e eliminar essa ação criminosa lá na região da Serra da Ibiapaba. Mas olha, cumprimentar e mandar um abraço especial aqui para o pessoal que escuta aqui o programa aqui na nossa região. A informação que a gente recebe dos ouvintes lá da região do Coreaú, ali do distrito de Pedra de Fogo ainda é Sobral, mas depois de Pedra de Fogo é Aroeiras, na região de Coreaú. Pessoal comentando aqui de que choveu ali naquela região já, tanto na tarde de ontem como na manhã de hoje. E também a gente recebendo informação
aqui de amigos lá da região de Alcântaras, também choveu já na manhã de hoje lá na região de Alcântaras. Mas olha, para ver como quando o inverno não é bom mesmo, ó, choveu ali toda a região do Alcântaras, descendo quem vai para o Coreaú, né? E no distrito de Carmolândia, que eu acho que não dá 3 quilômetros da sede de Alcântaras para o distrito de Carmolândia, né? Eu acho que não dá 3 quilômetros, né? E aí em Carmolândia nem pingou, né? Aí tem Aroeiras lá, Coreaú, tem Cariré também, Aroeiras lá em Cariré também. Mas está aí a informação em relação à nossa quadra chuvosa, rapaz, que tá mesmo assim federal, de forma negativa para a nossa população, e que infelizmente não atinge diretamente só os pequenos agricultores, os pecuaristas, não, é uma população inteira, porque tem a questão hídrica, tem a questão de abastecimento de água, né? E aí, quando se não chove, a população das áreas urbanas também irão enfrentar a questão da dificuldade sobre a água de qualidade. Está desregulada, viu, Mário? Ontem, inclusive, a gente conversava, aliás, já hoje pela manhã. Ontem, na verdade, eu observava o clarão. Foi medo de tanto raio que caía aqui em Sobral. Mas a chuva não caiu em Sobral. Caiu em Itaperoaba. Tenho a informação já de hoje cedo que, inclusive, amanheceu chovendo em Vajota. Nosso querido Carlos ainda está em Fortaleza, o Carlos Melquides, ele mandava vídeo para a gente. Olha, chuva geral em Fortaleza. E nós temos aqui pelo menos umas 10 cidades que registraram chuva. Mas ela está chegando, ela está distribuída de forma irregular. E a gente fala sobre essa desregulação, né, nas distribuições das chuvas nos próximos programas. Muito bem, mas olha, falando em chuvas aqui na nossa região, a gente lembra do Rio Acaraú, né? O Rio Acaraú, que vem passando aí por algumas discussões por parte de autoridades e por parte da própria população que cobra a limpeza do Rio Acaraú. Mas, segundo a informação, tem a questão da burocracia que atrasa essa questão da limpeza. A burocracia dos órgãos competentes, dos órgãos fiscalizadores. E aí, uma entrevista, né, do diretor-presidente da Agência do Meio Ambiente aqui de Sobral. Ele explica que o atraso ocorre em razão aí de uma série de exigências legais e administrativas, especialmente relacionadas à atuação conjunta com a SEMASSE. Segundo ele, por se tratar de um rio que corta áreas urbanas e envolve impactos ambientais diretos, o processo demandou aí autorizações, estudos, ou seja, o processo demanda autorizações, estudos, a questão de estudos técnicos e o alinhamento institucional rigoroso junto com as autoridades competentes. De acordo com o gestor, a solução veio por meio de uma parceria firmada entre a Prefeitura de Sobral e o Governo do Estado do Ceará, o que possibilitou destravar os procedimentos e garantir apoio técnico e operacional para a execução do serviço. A ação prevê a retirada de resíduos, limpeza das margens e melhorias que visam reduzir riscos ambientais e sanitários, além de contribuir para a revitalização do leito do rio. A expectativa é que a limpeza do Rio Acaraú represente um avanço significativo para a cidade, tanto do ponto de vista ambiental quanto social, já que o curso da água é um dos principais símbolos naturais aqui de Sobral. A AMA informou ainda que novas etapas de recuperação e monitoramento ambiental poderão ser anunciadas após o início dos trabalhos. Com a confirmação do início da limpeza, a população passa a aguardar a execução efetiva da ação, vista como fundamental para a preservação ambiental, a saúde pública e a melhoria da qualidade de vida na cidade. E você que
acompanha a nossa programação e até outros companheiros, e quando se fala na questão do trabalho do poder público municipal, estadual e federal, e que muitas pessoas não têm ainda aquele conhecimento de como funciona, esses 3 órgãos, que eu particularmente vejo assim, que são os 3 espaços menores que se tem para beneficiar a população, mas são 3 espaços que são cheios, mas olha, lotado de ponta a ponta desse bicho que a gente chama de burocracia. Se o prefeito de qualquer cidade quer fazer alguma coisa, muitas das vezes ele faz no peito, na raça, podemos dizer assim, muitas das vezes até se arriscando, né? Mas tem essa questão da burocracia. É órgão A, é órgão B, é órgão C que tem que consultar. Para que esse órgão ceda a liberação, passa por 1000 pessoas, né? E por aí vai. E está aí, poucos dias a gente viu, né, a situação do prefeito aqui de Sobral, Oscar Rodrigues, que colocou as máquinas ali para limpar o rio. Todo mundo sabe que o rio aí é uma fedentina danada, aquela coisa toda, tentar revitalizar alguns pontos. E aí o pessoal passou até um dia trabalhando. Foi um dia ou foram 2 dias, uma coisa assim. Aí de repente chegou a fiscalia, manda parar, pode tirar isso aí tudinho. Mas por quê? Tem que ter a licença. Tem que ter os órgãos competentes liberarem aí um papel, assinado aí por não sei por quem, para vocês fazerem esse trabalho. Foram tiradas as máquinas. E aí já fazem quase 2 meses que o pessoal está esperando, e ainda está aí os dados apresentados já no dia de hoje, a questão da burocracia que é grande. É só em prefeituras? Não, meu irmãozinho. Prefeitura municipal, governo do estado, governo federal, tem órgãos desses espaços que parece que tem gente que acha bom, valoriza a questão da burocracia, valoriza, digamos assim, fazer o mal aos outros, né? Por uma liberação de uma licença para limpar um rio, né, para fazer uma outra coisa, a gente pensa assim, é bem rápido demais. Não, tem essa tal de burocracia, que é um bicho nojento, mas é nojento mesmo, e é em todas as esferas dos governos municipal, estadual e federal. Veja só, uma burocracia tão infernal e nojenta no INSS para você se aposentar. Rapaz, cada coisinha nojenta, que dá abuso, né? E é um dos pontos que a gente cita aqui, mas vários e vários daí. A situação do Rio Acaraú, né, Tony? O pessoal tentando encontrar uma solução para limpar, mas se depara com essa questão dessa chamada burocracia, né, Tony? Olha, havia no Brasil, eu acho que o amigo ouvinte deve recordar, não recordo o ano, mas o amigo ouvinte certamente deve lembrar melhor do que eu. O Ministério da Desburocratização. Cara, era tudo muito fácil, tudo muito rápido, tudo muito ágil. Mas o que é que acontece? Hoje, parece que virou símbolo de gestão efetiva, virou símbolo de gestão positiva, né? Protelar as coisas, dificultar as coisas. E é tanto no âmbito municipal, tanto no estado, como também na União. Excesso demais de burocracia, de papéis, de exigência, de provas daqui, provas dali, né? É a mesma coisa que o Mário falou aqui, a burocracia no INSS. Eu estou vivo, eu chego lá, mas eu tenho que provar, eu tenho que reunir uma série de documentos, uma série de exames e laudos médicos atestando que eu estou vivo. Vê se pode um negócio desse. Eu aqui, ao vivo, falando contigo, Cláudia. Tu é atendente do INSS agora, Cláudia. Tu não é funcionária da Plus, não. Aí eu chego aqui para a Cláudia, olha, eu sou o Tony José, eu vim provar que eu estou vivo. Cadê? Deixa eu ver os documentos que você trouxe aí para provar que você está vivo. Pelo amor de Deus, gente. Isso é imoral, isso é vergonhoso. Situações que municípios passam. Burocracia, às vezes, funciona como que uma organização. Mas organização demais, às vezes, atrapalha. Sabe? Atrapalha. Nós temos que jogar no mesmo time. Esquecer esse negócio de politicagem.
Sabe, tem gente ainda que está respirando a campanha política. Depois de um ano, mais de um ano que a eleição se deu, mais de um ano que o gestor assumiu, ainda tem gente em clima de politicagem, de campanha. A gente até para por aqui mesmo, para não avançar muito, porque de repente tem alguns aí melindrosos que não se contentam em ouvir algumas verdades, né? E aí depois vão querer processar a gente. E eu não tenho advogado, né? Para poder me defender, né, Bruna? A Bruna está estudando direito. Quando ela se formar aí eu vou meter o pau aqui é para valer. Aí a Bruna vai me defender. Mas enquanto isso está aí, registrar, e até uma sugestão, né? De repente não limpar só a margem esquerda nesse miolo de ponte a ponte, entre pontes. Mas de repente, ali em frente à rodoviária, quando você chega, né, Mário? É vergonhoso você descer, um turista chega em Sobral, vem pela empresa que traz aí os passageiros, desce na rodoviária, rapaz, que visão que tem, é um lixão, tem a visão de um lixão. Pessoa que chega ali naquelas torres, né, as torres gêmeas de Sobral, olha pelaquela vidraça, sentido centro, sentido rodoviária, rapaz, é uma vergonha, uma imoralidade, um lixo imundo. Mas são vegetação natural e tudo mais, tal. Mas tem que limpar, deixar um cenário bonitinho. A dica é que angarie fundos aí para poder construir uma margem também, tanto esquerda como direita, não só nesse miolo aqui, entre pontes, mas de repente fazer um calçadão ali, sentido Belchior, né, Mário? De repente fazer um calçadão subindo, rio acima, por trás ali do shopping, por trás da rodoviária, até a ponte do Pintinho. Seria fantástico, maravilhoso. Muito bem, mas olha, uma informação boa hoje aqui na nossa cidade de Sobral, a informação é que nesta quinta-feira, o Centro Acadêmico de Biologia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UVA, promoverá uma palestra com Gabriel Aguiar, ele que é conhecido nas redes sociais como Gabriel Biologia. O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade acadêmica e acontecerá no Auditório Central, no campus da Betânia, com o tema Preservação da Biodiversidade no Estado do Ceará, Desafios e Perspectivas. O principal objetivo é promover o debate acerca de soluções para os impactos ambientais, industriais e a eficácia das políticas de conservação. Gabriel é mestre em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal do Ceará, onde pesquisa impactos decorrentes de invasões biológicas, e além de outros problemas que são enfrentados pela população em relação à questão climática. E esse momento acontece na Universidade Estadual Vale do Acaraú, e agora há pouco a gente falava sobre a situação do rio Acaraú, e com certeza esse tema será discutido nesse evento, com a participação dos universitários, além, lógico, claro, da população que gosta desse tema e que queira participar. Será aberto aí ao público, acontecerá no auditório da Universidade, no auditório central da Universidade Federal, ou seja, da Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UVA, aqui em Sobral. A gente traz esse tema porque nós estamos vivendo momentos assim, em relação à natureza, tem mostrado, né, para a sociedade, muitos não acompanham, mas se a gente parar assim para acompanhar a realidade, a cada mês aparece algo diferente. Por exemplo, agora, poucos dias, ontem a gente trouxe informações em relação, de uma hora para outra, uma ventania enorme, derrubou telhado, arrancou portão aqui em Sobral. Né? De repente fica tudo bonito para chover, não chove, e aí mais na frente uma chuva que falta levar tudo, né? E outros momentos em relação à questão da própria natureza que se está se manifestando em relação, ninguém sabe se é devido às ações do homem ou é a própria natureza mesmo em si, mas está aí esse momento interessante em relação a essas discussões hoje na Universidade Estadual Vale do Acaraú, né, Wilson? É interessante, com certeza, esse tema, essa abordagem,
que envolve o meio ambiente, que envolve a natureza. A natureza como um todo é complexa, né? E a gente aprende desde cedinho, né? Quando está ali dando os primeiros passos já na escola, e a gente ingressa, a gente toma conhecimento de biologia e uma série de coisas, não é? A importância, né, do cultivo e da plantação de árvores. A gente conhece, né, todas as partes da árvore. E hoje o que é que a gente vê de um modo geral? As pessoas destruindo a natureza, seja tocando fogo, seja cortando, e não há um replantio, né? O replantio que está acontecendo não é o suficiente. Por isso esse calorzão que se intensifica cada vez mais. Você olha para a nossa serra aqui, vizinho, né? Serra da Meruoca, a gente observa um desmate. Você sobe a serra, você vê ela já sendo depredada, sendo destruída. Aí você anda um pouco mais aqui na região, inclusive chegando em Fortaleza, você olha, você se assusta. As pessoas destruindo, né? Para quê? Para tirar ali as rochas, para fazer mármore, granito, essas coisas todas, né? Que é bonito, né? Quando você vislumbra um edifício, um prédio grande, todo no mármore, todo no granito, e não sabe de onde é que vem isso ali. Foi uma natureza que foi destruída, foi um ambiente, um espaço que foi destruído. Então as pessoas deveriam zelar um pouco mais pelo meio ambiente, plantando, cultivando. Assim como tem animais de estimação, pessoas criam seus gatinhos, né, seus pets, seus cachorrinhos, e é bom demais criar um cachorrinho, né? Você se apaixona. Quando a gente chega em casa, pulam em cima da gente, só faltam falar e chamar seu nome. Às vezes esses animaizinhos, né, esses cachorrinhos, eles têm muito mais carinho pela gente do que um próprio familiar, né? Quando tem alguém ali na sala, aí só faz virar o pescoço, chegou a hora dessa porque atrasou, ou então cadê o que eu pedi? Quer dizer, é cobrança em cima de cobrança. É natural do ser humano. Já o bichinho de estimação não. Se alegra em ver você. Então que possamos também ter uma árvore de estimação, quem dera, né? Todo mundo plantar uma árvorezinha no seu quintal ou no seu terreiro da frente, né? Arborizar mais a cidade. Aí sim, certamente a temperatura vai diminuir, vai favorecer, até quando vem os ventos fortes, né, Mário? Aquela copa de árvore, ela ameniza o impacto e de repente, né, não vai destruir telhados e portões como foi o que aconteceu recentemente aqui na nossa região. Então vamos aguardar. Temas desta natureza é interessante, é sempre importante, e observar, não querendo fazer sensacionalismo. Hoje são 5, né? Então a NASA expediu um alerta, e você basta ir aí para ficar mais antenado, é só buscar aí na internet e se inteirar um pouco mais com relação a isto, mas devido a explosões que estão acontecendo no terreno solar, isto vai afetar consideravelmente a Terra, tanto no dia 5 como no dia 6, né? Então vamos ficar ligados, porque inclusive esse fenômeno ele pode afetar a telefonia, pode até tirar uma rádio do ar. Então são muitas as situações envolvidas com relação a esse fenômeno que vem acontecendo aí com o Sol, né? Então vamos aguardar. Inclusive, abraçar mais uma vez, confirmando aqui, a gente já tinha mandado um alô para ele, está assistindo pelo aplicativo lá em Fortaleza, Carlos Melquiades, muito obrigado, tá certo? A todos vocês aí de toda a região, acompanhando aqui o Redação Plus. Muito bem, mas olha, uma outra informação aqui também na nossa região norte do estado, tem tudo a ver com a questão da política no nosso município de Sobral. A informação é que o deputado federal Moses Rodrigues, que é aqui de Sobral, foi eleito nessa quarta-feira presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados. A comissão é estratégica para a formação e o acompanhamento de políticas públicas voltadas à redução das desigualdades regionais e ao fortalecimento do desenvolvimento econômico e social do Brasil.
Ao assumir a presidência, Moses Rodrigues destacou o compromisso de conduzir os trabalhos com responsabilidade, diálogo e foco em resultados concretos. Segundo o parlamentar, a prioridade será garantir que as políticas públicas cheguem efetivamente às regiões que mais necessitam, promovendo integração nacional, geração de oportunidades e crescimento equilibrado entre os estados. A eleição de Moses para o comando da comissão reforça o protagonismo do estado do Ceará no debate nacional sobre desenvolvimento regional e amplia a atuação do deputado em pautas estruturantes, como infraestrutura, inclusão produtiva e fortalecimento de economias locais. Com a nova função, o parlamentar sobralense passa a ter papel central na articulação entre o Congresso Nacional, o governo federal e os entes federativos. Moses Rodrigues afirmou ainda que a gestão à frente desse órgão, dessa comissão, será marcada pela seriedade e pela busca de consensos com o objetivo de construir soluções que contribuam para um Brasil mais integrado, disse aí o deputado que é aqui de Sobral, Moses Rodrigues. Alguns pontos dá para a gente observar assim, quando se trabalha nesses locais, nas discussões das desigualdades. Meu irmãozinho, quando a gente faz um levantamento em qualquer cidade, o que a gente observa, o que tem de gente, mesmo com esses benefícios que são dados aí pelo governo federal, mas o que tem de gente passando necessidade, tem alguns que muitas vezes não tem nem o controle, né? Aí acaba passando por uma necessidade. Outros, mesmo com todo o controle na questão econômica que tem, através de Bolsa Família, outros programas, mas esse pessoal passa por uma dificuldade muito grande. E essa comissão que o próprio Moses Rodrigues está assumindo para discutir toda essa situação, né, e para que a população possa ter uma vida melhor, né, a desigualdade não seja tão grande no nosso Brasil. E aí a gente traz a realidade aqui para a nossa região mesmo. Você que está ouvindo a gente, olha só a desigualdade que nós enfrentamos aqui mesmo dentro da nossa região norte do estado do Ceará, dos municípios aqui da nossa região. Mas está aí o Moses Rodrigues, né, que vem fazendo seu trabalho aí em Brasília, representando o estado do Ceará, nessa função, nessa comissão para beneficiar uma população, eu diria até assim, uma população pobre inteira do nosso Brasil, né, Tônia? Olha, enquanto sobralense, a gente com certeza se alegra, não só sobralense, mas toda a região norte, região metropolitana aqui de Sobral, a gente se alegra em ver que tem um dos nossos lá, né? Ele que já faz parte da comissão aí, alguma coisa nesse sentido, voltado para a educação, agora vai também estar à frente de mais esta comissão, que no caso é a de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, né? Me faz lembrar a época da Sudene, né? Que é a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, e de repente meio que estagnou no tempo. Eu não sei que benefícios últimos estão sendo aí implementados pela Sudene, não sei nem se ainda existe, não sei nem se ainda está de pé, mas que bom que o Moses está aí à frente desta comissão e que possa de fato angariar fundos para dar esse equilíbrio, que a gente sabe que o Nordeste como um todo é deficitário de investimentos, né? Às vezes cidades têm umas bem desenvolvidas, se destacam com algum tipo de segmento, mas já perde em outro campo, né? E aí cidades vizinhas deixam de se destacarem por falta de investimento. Então a gente torce que haja de fato um trabalho em conjunto dele, né, com todos os representantes do povo aqui da nossa região, e aquilo que a gente diz, né, trabalhar junto, unir forças para que possam, né, não só aqui em Sobral, mas em todas as cidades, ganharem o seu espaço de destaque no cenário regional.
Muito bem, está aí a informação em relação a esse trabalho do deputado federal Moses Rodrigues, que é aqui de Sobral. Olha, agora há pouco a gente falava em relação a esse encontro que acontece na Universidade Estadual Vale do Acaraú, falando sobre a questão das burocracias, aquela coisa toda. E a gente falou também sobre a questão da situação do Rio Acaraú e por aí vai. Mas olha, a informação que a gente recebe é que moradores aqui de Sobral são encaminhados para a cidade de Itapajé para realizar perícia médica no INSS e reclamam aí do atendimento. O sistema do Instituto Nacional do Seguro Social, popularmente conhecido como INSS, passou por paralisações recentes para manutenção tecnológica realizada pela Dataprev. A previsão inicial era de que os serviços fossem restabelecidos de forma gradual até o dia 2 de janeiro. Porém, o retorno completo ocorreu apenas no início agora desse mês de fevereiro. Apesar da reabertura das agências, usuários relatam lentidão e instabilidade no sistema, o que tem dificultado o andamento de solicitações e análise de benefícios. Em alguns casos, pedidos permanecem aí travados por longos períodos. O INSS orienta que segurados verifiquem possíveis pendências pelo aplicativo ou no site Meu INSS e utilizem a Central 135 para acompanhamento. Rapaz, é uma falta de respeito assim tão grande para a população, principalmente a população que trabalha demais para sobreviver, aí de repente precisa desse órgão que é o órgão no país que ampara aí as pessoas com mais necessidade na questão de uma aposentadoria, na questão de ficar encostado lá e receber alguma coisa. E aí, rapaz, eu estava falando agora há pouco aqui, Tony, com você, a questão da burocracia para a limpeza aí do Rio Acaraú, né, que o pessoal está enfrentando. Mas burocracia e coisa nojenta a gente encontra, né, no sistema que vem lá de cima do INSS para beneficiar as pessoas que mais precisam. Você falava da prova de vida, né, Tony? Que o cara vivo ali, aí ainda exige um bocado de documento para dizer que o cara está vivo. Como é que pode, rapaz? Aí agora, segundo a informação, aí teve todo esse problema aí, paralisação, uma esculhambação danada nesse órgão, né, no país inteiro. Não vamos dizer que é só né, na agência de Sobral, não. Foi no país inteiro essa problemática. E aí agora retorna com uma lentidão tão grande, e aí a informação que a gente recebe é de que moradores aqui de Sobral são encaminhados para o município para a cidade de Itapajé para realizar a perícia médica no INSS e reclama aí da questão da lentidão que é grande, né? É para maltratar mesmo, principalmente esse pessoal, geralmente quem procura lá é um pessoal que está necessitando demais, questão de acidentes, questão de aposentadoria e aquela coisa toda, e ainda tem essa situação, né? Ainda passa por isso, né? Rapaz, infelizmente são casos assim que a gente fica lamentando, né, a situação. Sabe por quê? Porque um dia a gente também vai precisar desse órgão. Infelizmente a gente vai precisar um dia desse tal de INSS. E a gente vê, e não é de agora não, faz vários e vários anos que a gente acompanha, sempre tem uma burocracia. É na agência, não, é o sistema vindo lá de cima e troca presidente de forma nacional, e entra um, sai outro, entra outro, e é uma confusão, e o pessoal não resolve esse problema no INSS, que atende uma população inteira que precisa demais, é a população mais carente que precisa desse órgão e enfrenta essas dificuldades, essa questão dessa tal de burocracia, né, Tony? Olha, eu ainda espero, em vida, lógico,
é acompanhar o dia em que não seja mais necessário ninguém se direcionar a um posto do INSS para poder mendigar seus direitos. Eu imagino um dia esse país mudar de lei. Assim como quando você vai para o posto de saúde, passa pelo procedimento, pela triagem, passa pelo médico e às vezes recebe no seu WhatsApp uma mensagem de que seu exame está agendado. Eu imagino um dia também, a partir de um atendimento também, através de um posto de saúde, já o sistema te reconhecer e identificar que você tem direito a um determinado benefício. E você não precisa sair da sua casa de madrugada ou ter que sair da sua cidade, se deslocar quilômetros e quilômetros para passar por uma perícia para poder receber um mísero benefício. Isto é muito humilhante, é de cortar o coração. A pessoa já sofre por natureza e ainda tem que penar por uma busca, né, desta natureza. Tem uma pessoa ali, que eu não vou citar o nome, nesses dias eu até conversava com ela, situação que ela estava passando. Ela teve que sair de Sobral, pagar um absurdo por conta própria e ir até Fortaleza para ser atendida. Houve também uma outra situação que ela tinha que ir lá para a região do Iguatu. Foi que o advogado que está com ela conseguiu ali furar a fila. Eu não digo furar a fila, né, porque isso é até criminoso, mas conseguiu dar um jeito e encaixar ela em um atendimento num outro determinado local. Isso não é para existir não, gente. Pelo contrário, é para o INSS, é para a saúde, é para o que você tiver direito. É para ir até você. Não é feito o censo. O censo não vai na sua casa, não colhe todas as informações. O governo, as autoridades não têm tudo na palma da mão com relação a você. Então por que o sistema não identifica que você está precisando de um exame, de uma cirurgia, de um benefício, seja lá qual for a natureza, e não vai até sua casa? O político já vão estar batendo na sua porta pedindo voto, não é verdade? Como é que o político vai enxergar, sabe que você mora ali, sabe quantas pessoas tem na sua casa, quantos votos você tem? Então por que se o político vai em busca dos votos na sua casa, na sua comunidade, então por que na hora de levar o benefício propriamente dito, também não vão bater na sua porta? Muito bem, olha, vamos até Brasília. O Genésio Araújo, Política Real, direto do Distrito Federal, traz as informações de Brasília aqui no programa. Acompanhe. Agora na Plus, Política Real, com Genésio Araújo Júnior, direto de Brasília. Já se disse que na política até boi pode voar. O senador Davi Alcolumbre, o chefe do Congresso, depois de defender prerrogativas do parlamento ontem, no Palácio do Planalto, no lançamento do Pacto Brasil contra o Feminicídio, disse que a defesa das instituições carece ser propalada, para que mentiras não pareçam verdade. Ele disse que atores da sociedade insistem em criar narrativas de disputa entre os poderes. Olha só a gente na fita, essa imprensa faladora. Alcolumbre disse que as instituições estão unidas, firmes e com coragem de enfrentar os desafios do Brasil. Lula parece que acreditou e no final do dia convidou Hugo Mota e líderes do Centrão para conversar na Granja do Torto. Fez um converscote, certamente. Muito se falou ontem que a insistência da oposição em buscar uma CPI mista do Banco Master, que se junta com outras, foi para inglês ver. Até porque gente que dá suporte oposicionista terá que dar explicações sobre o guloso e intrépido Master. A turma do Deixa Disso alega que temos problemas maiores a tratar. Teremos dias mais amenos pela frente e o carnaval adiante. Eu sei que não existe testemunha de que boi pode voar, mas não duvide daquilo que não vê. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Muito bem, mas olha, a informação é que o município de Sobral estará realizando nesse sábado, 7 de fevereiro, a edição de número 84 do Bloco dos Sujos, um dos eventos mais tradicionais do Carnaval de Sobral. A festa é promovida pela Secretaria do Turismo e Eventos e pela Secretaria da Juventude e Cultura, reunindo música, cultura e estrutura especial para os foliões. A principal atração desse ano é uma banda baiana, Pissirico, que comandará o trio elétrico ao longo do percurso. A concentração acontece na Praça do Teatro São João, no centro de Sobral, com saída prevista para as 17 horas, seguindo pela Avenida Doutor Guarani, passando pelo Boulevard do Arco e finalizando na Arena Aeroporto. Na Arena Aeroporto, o público contará com um bloco 360 graus, onde terá a apresentação de várias atrações. E a segurança será reforçada com a presença da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros e monitoramento por câmeras da CIOPS. Na concentração, a partir das 16 horas, haverá tenda da diversidade, aplicação ou seja, a entrega de kits para a folia, para garantir a segurança. Mais de 200 profissionais atuarão de forma integrada, além de ambulâncias e equipes de apoio durante todo o percurso. O trânsito passará por alterações temporárias, com bloqueios e desvios em pontos estratégicos a partir do início da tarde, especialmente no Boulevard do Arco e nas principais vias do trajeto ali do trio elétrico. A organização orienta também os foliões a evitar objetos de valor, portar documento de identificação, manter-se hidratados e respeitar as orientações das equipes de segurança. Não será permitida a entrada com recipiente de vidro, armas ou objetos perfurantes. E mais do que uma festa, o Bloco dos Sujos de Sobral reforça a tradição cultural do nosso município, promove lazer e integração social e movimenta a economia local, reunindo moradores e visitantes em um carnaval organizado e seguro. Então está aí esse movimento, né, que é tradicional em Sobral. São 85 anos de história, né? Ou seja, 84 anos de história. Eu acho que só não aconteceu no período da pandemia da Covid-19. Mas olha, desde a época do Dom José Tupinambá da Frota, que já que funciona esse evento aqui em Sobral, né, nessa data que antecede o período do Carnaval. E tá aí, será nesse próximo sábado, depois de amanhã. E amanhã, que é sexta-feira, já terá toda uma estrutura montada em relação a essa situação, né? E a gente torce para que ocorra de forma assim tranquila, até pelos dados que são apresentados aí pela Prefeitura do município, a questão de segurança, a questão das câmeras também fazendo todo um levantamento, acompanhando tudo através do pessoal da CIOPS. Também tem a questão das ambulâncias, toda uma estrutura montada para esse evento que é grandioso aqui na cidade de Sobral. Outro ponto interessante, já que é um evento grandioso, tem também, lógico, claro, a questão da geração de emprego e renda para muitos e muitos trabalhadores nesse momento, né, Tony? Olha, uma data realmente tradicional, né? E a gente aguarda que de fato haja uma diversão saudável, sadia, tranquila, que as pessoas sigam as normas de segurança, que as pessoas se respeitem os seus semelhantes que vão também estar na folia. E é um momento, obviamente, que a gente tem que entender, né? Você e outros não gostam, tem que respeitar quem gosta de se divertir, né?
há opções. Além do Bloco do SUS, que já na sua 84ª edição, há também os encontros religiosos, né? Antigamente, acontecia por conta e iniciativa própria, o chamado Vem Louvar, que são os encontros de carnaval promovidos pela Renovação Carismática, não é? Desde o ano passado, que a Prefeitura meio que também promove, né, e permite, obviamente, a realização de encontros religiosos, contemplando tanto o público católico, como também, ou bem como, o público evangélico, não é? Então, tem dias alternados, é o chamado Sobral de Fé. Inclusive o Mário já até falou aqui, quem vem se apresentar é o Padre Fábio de Melo, né Mário? Isso. Uhum. Isto no que tange ao evento religioso católico. Não sei quem vem, não sei ainda o nome, se alguém souber aí pode até contribuir conosco no 3611-1616. A Bruna está ali aguardando já a sua mensagem. E você diz aí quem é que vai se apresentar no momento, no dia, para o público evangélico, né? Eu não sei precisar. Posso me informar e amanhã trazer com precisão esta informação. Mas está aí. O que vem de inovação este ano, Mário, é o trajeto que me chamou a atenção. Em anos anteriores, por tradição, era a concentração na Praça Coluna da Hora, subia, atravessava ali, né, cortava o São João e terminava no arco, a concentração. Este ano, eu acredito que o percurso é bem maior, né, Mário? Pois a concentração se dará no Teatro São João, melhor, na Praça do Teatro São João, vai por todo esse trajeto aí já citado pelo Mário, né, ali pela Doutor Guarani, e passando pelo arco, coisa e tal, e termina, obviamente, na Arena, que é o point dos grandes eventos aqui na cidade de Sobral, na Arena Aeroporto. Então vai acontecer com a passagem aí de grandes artistas, grandes apresentações estão sendo aguardadas. E aí fica a dica, né? Vá com segurança, vá com cuidado, não brinque à toa, né? Então a contribuição aqui da Bruna, de última hora, vamos ver quem vai se apresentar, portanto, no show evangélico. A gente já frisou, né? Com foco na música católica, com destaque para o Padre Fábio de Melo. Haverá missa, né, com o bispo Dom Vasconcelos e o show com a irmã Kelly Patrícia. Muito bem. Isto no dia 1º, no sábado, 1º de março. É a programação do Sobral de Fé. No domingo, 2 de março. Mas isso aqui tá certo? Não? Vê aí, Bruna, se isso aí é desse ano. Porque 1º de março, no caso, já tem passado o evento. O carnaval é agora. Dia 13 de março, né? Sexta, 14, vai 15 e 16, tá? Mas a gente traz essa informação com mais precisão amanhã, na sexta-feira, mas certo que o Padre Fábio de Melo vai se apresentar. A gente só fica devendo aí o dia e o horário. Muito bem, está aí a informação em relação a esses eventos na questão da cultura do povo brasileiro, acontecendo também aqui em Sobral nesse próximo sábado, e a programação já completa, já tem toda uma movimentação amanhã, sexta-feira, então. Mas olha, só para a gente fechar aqui a nossa programação de hoje, falando um pouquinho de futebol, porque o Vitor Nogueira destaca aí também as informações dos clubes do futebol cearense. A gente destaca, né, o Cacique do Vale, o Guarani de Sobral, que está trabalhando aí para o início da segunda divisão, né, toda uma programação para essa temporada 2026, e a informação que a gente teve que o Guarani já contratou, né, o seu treinador, um técnico que já está atuando dentro do futebol cearense, inclusive numa equipe que está disputando aí o quadrangular do rebaixamento, né, e que estará aqui trabalhando na equipe de Sobral. A gente torce para que esse pessoal possa realmente, né, fazer um bom trabalho e fazer com que o time de Sobral possa subir para a primeira divisão. É o Thiago Xavier, né, que está na equipe, acho que é do Tirol, que está disputando aí o quadrangular do rebaixamento no futebol cearense, e estará vestindo a camisa do time de Sobral, né, Tony? Olha, inclusive eu não sabia, falando assim, né, quem é Thiago Xavier, meu Deus do céu.
a gente geralmente não tem aquela memória tão aguçada, né? Inclusive ele estava na base aí, saiu recentemente do Tirol. O Tirol que não fez um bom trabalho no Cearense, né, Mário? Mas, se você não sabe quem é Thiago Xavier, de repente, se falarmos boiadeiro, aí você vai lembrar, obviamente, da passagem dele pelo Ceará, não é? Ídolo do Ceará. Agora, olha que ironia do destino, né, Mário? O Ricardo Baiano, que foi ídolo do Guarani de Sobral, foi chamado para compor a comissão técnica do Vila Real. E o Vila Real tem uma identificação muito grande com Alvinegro de Porangabuçu, né, com o Ceará. E, de repente, no Guarani, quem chega para poder somar e fazer aí um bom trabalho como treinador do Guarani de Sobral é justamente o maior ídolo, um dos ídolos aí do Alvinegro de Porangabuçu, o Ceará. Vamos aguardar e ver no que vai dar. Só para fechar aqui, Mário, agradecer a sintonia do nosso amigo Rogerinho, lá em Varjota. Inclusive, parabéns aí, viu, Rogerinho? Você que é cidadão varjotense, né? Carlos Belquite, cidadão varjotense, Varjota comemorando ontem 41 anos, né? Ou hoje ainda, né? 41 anos, então foi noite de festa, regada aí com muita chuva, né, Rogerinho? Então, um grande abraço ao Rogerinho e a todos os nossos amigos ouvintes da cidade de Varjota. Só para concluir, Mário, a informação que a gente abordou há pouco, né? Falando do Sobral de Fé, que é justamente esse evento religioso que vem na sua segunda edição, 14 e 15 de fevereiro, realizado no Boulevard do Arco, com uma atração confirmada o Padre Fábio de Melo, tá certo? E a Midian Lima, será a cantora gospel, confirmada como atração evangélica. A gente fala mais sobre este assunto amanhã. Aquele abraço e vamos embora, né, Mário? Amanhã, se Deus quiser, a gente volta a partir de 12h30, mas ainda hoje tem 18 horas o Tô de Olho com a Mara Rodrigues e a informação na Plus começa cedo, 6 horas tem o DUBO, 7 horas tem o Ceará News e ao meio-dia, o Meio-Dia Ceará, abrindo o leque de audiência do Redação Plus. Muito bem, tá aí a participação do nosso companheiro Tony José. Olha, pra gente fechar aqui o programa, vamos trazer o Vitor Nogueira, trazendo as informações dos clubes do futebol cearense. Acompanhe. Agora na Plus, Esporte 7. Boa tarde. Ontem tivemos o encerramento da segunda rodada do quadrangular do rebaixamento do Campeonato Cearense, com a partida entre Maracanã e Quixadá no estádio Almir Dutra, em Maracanaú. E fora de casa, o Quixadá venceu a partida pelo placar de 3-2. O Canarinho do Sertão chegou a abrir 2-0, mas acabou sofrendo o empate. Só que no segundo tempo, o atacante Lucas Quixadá marcou o gol da vitória do Canarinho do Sertão fora de casa, a primeira vitória no quadrangular do rebaixamento. Após a partida, o atacante Lucas Quixadá comemorou bastante o gol da vitória, principalmente após um período de lesões que ele sofreu na temporada. Agradecer a Deus, e acho que esses últimos meses para mim foi muito complicado. Vim de 2 lesões graves que deixou de fora do campeonato, mas falando do jogo, a gente estava fazendo uma excelente partida, fizemos 2-0. Infelizmente a gente cochilou ali, tomamos 2 gols de bola parada, mas graças a Deus consegui concluir um belo gol e dar a vitória pro Quixadá. Com esse resultado, o Quixadá conquistou os 3 primeiros pontos no quadrangular do rebaixamento e deixou a lanterna. De quebra, colocou o Maracanã na lanterna do grupo. E agora vai para a última rodada jogando em casa e precisando apenas das próprias forças para escapar do rebaixamento para a Série B do Campeonato Cearense. Então é isso, amanhã a gente tá de volta com mais informações do futebol. Victor Nogueira para o Redação Plus. Você ouviu o Esporte 7. Muito bem, tá aí a participação do Vitor Nogueira, trazendo aí as informações em relação aos clubes do futebol cearense. No quadrangular aí do rebaixamento, eu tô torcendo aí para o Quixadá, o Quixinha não cair para a segunda divisão. E ganhou ontem, né, do Maracanã, né, e o time do Maranguape está com 4 pontos, o time do Quixadá tá com 3, a equipe do Tirol com 3 e o Maracanã só com 1.
né? Eu acho que dependendo do próximo resultado do confronto envolvendo Tirol e o próprio Quixadá, eu acredito que o Quixadá poderá permanecer na Série A do próximo ano. É a força do interior do estado do Ceará. Olha, um abraço a todos. A gente volta amanhã a partir das 12h30, destacando as principais informações para você de Sobral e da região. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.